E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 20 parques que foram anunciados aqui pro Brasil, só que infelizmente nunca saíram no papel. O vídeo de hoje é gatilho, fazia tempo que a gente não tinha um vídeo assim para despertar emoções no público da gente, então vamos lá comentar com vocês quais eram. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Hoje eu tô meio gatilhado, gente, então vai, se inscreve logo aí. Por favor, ajuda a gente a chegar a 200 mil inscritos. Claro que eu tô brincando, gente, mas vai, se inscreve aí pra ajudar a gente. A gente precisa da ajuda de vocês, é bem rapidinho clicar em se inscrever. Esse vídeo desperta raiva em todo mundo e vocês vão ver. E a gente começa essa lista aqui do parque mais fraco pro parque mais forte aí pra coisa ir acontecendo melhor, né? Sim, então a gente tá começando a falar da roda gigante do Play Center, que seria construída lá em Olímpia. Isso foi anunciado no ano passado, para ela ser aberta ainda ano passado. Na verdade, não falam absolutamente mais nada dela. Então a gente acha aí que de repente essa é uma que pode ser que não venha a aparecer. Porque assim, o terreno onde ela era para ser do lado ali da entrada do Termas Laranjais, infelizmente nem limpo foi, né? O shopping continua do mesmo jeito por enquanto, mas a gente espera estar enganado de repente. Tomara que surja essa atração, mas por enquanto nada dela aparecer. Eu tô começando a achar que não vem aí. E ainda falando da cidade de Olímpia, ali pertinho do Termas Laranjais, na verdade bem anexo ao parque, tem um enorme terreno ali. E no ano de 2014 eles anunciaram que eles fariam um parque de diversões pro Termas Laranjais, né? Exatamente, isso foi anunciado em 2014, que eles iam trazer brinquedos e tudo mais, só que aí, gente, passou os anos e isso nunca aconteceu. Em 2020, até numa entrevista aqui mesmo pro nosso canal, eles explicaram que eles entenderam que parques de diversões são muito complexos para ser construído aqui no Brasil e que o know-how deles é parque aquático. Então, no novo terreno que eles adquiriram, que tem 1 milhão de metros quadrados, eles vão fazer um novo parque, expandir o Termas Laranjais, mas vai ser um parque mais voltado assim para meio aquático, meio temático, meio seco. Sim. E aonde eles forem seguindo e vendo que o público responde, eles vão aos poucos indo para onde o público achar mais interessante, vamos dizer assim. Então, esse foi um parque anunciado que não vem e vem aí ao mesmo tempo. É uma pena que eu acho que eles estão perdendo muito público também, né? Mas acho. Quem sou eu para julgar aqueles, né? Eu começaria com um parque pequenininho ali, com umas coisinhas e vai aumentando. Como o próprio Termas Laranjais, né? Deu muito certo assim. Mas enfim. E no ano de 1996, a rede Wet n Wild ia espalhar aqui pelo Brasil. Foram anunciados parques em São Paulo, que saiu, em Rio de Janeiro, que também saiu, Salvador também saiu e por último em Brasília, né? Exatamente, ele ficaria do lado do Parque Shopping, seria um investimento aí de 60 milhões de dólares na época, com várias atrações do padrão que a gente já via dos Wet n Wilds aqui no Brasil, só que aí durante as obras, gente, eles encontraram dutos de águas pluviais, eles pediram para mover esses dutos, né, eles pediram para a prefeitura, só que aí o que aconteceu? A prefeitura negou, eles entraram no processo e mesmo assim não ganharam, então eles desistiram, tiraram todo e qualquer investimento do Wet n Wild lá em Brasília. Então até hoje, na verdade, algumas pessoas perguntam pra gente o que aconteceu e foi exatamente isso. Uma pena, né, gente? A prefeitura foi muito burra. Eu acho que poderia dar certo ali em Brasília, sim. Acho. O clima é bem agradável, né? Não tem um parque desse porte por lá. Não, eu acho que teria dado muito certo. Eu acho que até mais do que no Rio de Janeiro, porque o do Rio abriu, fechou. Salvador abriu, fechou. O de São Paulo continua até hoje, então eu acho que lá teria dado certo. E em meados dos anos 2000 surgiu um anúncio aí bastante diferente, porque o Beto Carreiro anunciava um novo parque na cidade de Valinhos, aqui em São Paulo. Isso, que fica ali do ladinho de Campinas, seria um parque que inicialmente teria investimentos de 35 milhões de reais, chegando a 120 quando ele estivesse completo. Eles teriam 500 dias para fazer as obras, mais ou menos 2, 3 anos, né, de obras, mas infelizmente, gente, não veio aí, porque pegou bem naquela época também de crise, né, que teve crise no Hop Hari, depois crise no Encantada, crise no Brasil como um todo, então esse parque em Valinhos do Beto Carreiro, por água abaixo. E no ano de 1994 iria ser anunciado um novo parque de diversões aqui em São Paulo chamado de Fórmula S. Isso, e era o parque do Ayrton Senna, que teria parceria com o piloto, só que aí devido à morte dele no mesmo ano, o parque seria na verdade anunciado uma semana depois da morte dele, né? Tipo, foi muito próximo. Então aí eles cancelaram esse projeto, né? E a gente assim, gente, a gente acredita que esse parque do Ayrton Senna seria onde era o parque do Gugu, que até hoje é o parque da Mônica. Por quê? Era a mesma empresa que desenvolveu o parque do Gugu, eles já tinham adquirido equipamentos do exterior para serem instalados, e aí logo depois, entre aspas, né, o anúncio seria em 94 para abrir o parque em 95, e o do Gugu abriu em 97. Então assim, tem todos os indícios de ser isso, mas assim, é um achismo nosso que a gente colocou aqui agora. A gente queria saber se vocês concordam com a gente também, né, Fag? Já aproveita e comenta aí no vídeo pra gente saber a opinião de vocês. Isso, se vocês chegaram até aqui no vídeo, ó, já se inscreve também, que eu
eu tenho certeza que vocês estão gostando. E no ano de 1998 surgia um outro grande projeto aqui em São Paulo, que seria um novo parque aquático na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Era o Xuxa Water Park, um parque que teria investimentos de 250 milhões de dólares. Começou a vender os passaportes, ele quase começou a ser construído, mas foi paralisado por causa de problemas com o licenciamento ambiental, que na verdade quem desenvolveu o parque comprou uma área que na verdade era reserva de Mata Atlântica, não chegou a fazer o estudo direito antes da compra e acabou dando ruim. Teve muita polêmica, teve bloqueio de rodovia. Sim, fizeram manifestações, os visitantes queriam, na verdade os moradores ali da região queriam muito esse parque, mas infelizmente fizeram barulho, mas não conseguiram. Não, é isso. Se vocês quiserem saber a história completa desse parque, também do Parque do Gugu, enfim, eu tô deixando aqui embaixo na descrição ou nos comentários aqui desse vídeo. E recentemente foram anunciados aí 2 parques aquáticos que seriam instalados lá na Paraíba. Só que infelizmente esses parques não saíram do papel também. Seriam 2. Um que seria o Sun Park, né, ali também próximo a João Pessoa. Seria um parque aquático no estilo Beach Park, bem em frente à praia, com resort, um parque aquático bem completo. Não veio aí, a gente já viu que assim, não tem mais nada em referente a ele, nem a loja que eles tinham construído lá. Tudo também fechou. Não. E aí outro parque seria construído ali no Polo Turístico Cabo Branco, também em João Pessoa, seria o Surf World Park, um parque com tema de surf para fugir do estilo tropical dos parques brasileiros, com investimentos de 500 milhões de reais, num tamanho de 240 mil metros quadrados, com resort, um monte de coisa, né, Fábio? Mas também não saiu do papel. O projeto era muito bonito, inclusive, né? Muito, e a previsão era para 2025, com obras tendo começado no ano passado, era a ideia, depois eles falaram que ia começar esse ano, mas até agora nada. Nadinha. E assim, gente, eu sinceramente, quando anunciam e não começa mais ou menos nos prazos certos, eu duvido que vai acontecer alguma coisa. Eu desconfio também que não saia do papel não, tá na nossa lista, esperamos estar enganados, mas vamos ver. E em meados de 2007, mais ou menos, era anunciado o Parque Happy Land lá no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí. Esse parque ele surgia como um grande complexo também. Sim, era para ter tudo, parque aquático, parque de diversões, zoológico, começou a ser construído, mas a única coisa na verdade que foi construída foi a entrada dele, que seria um castelinho. Esse castelinho, gente, existe até hoje. Se você tá vendo esse vídeo aqui, já viu esse castelo ou alguma coisa do tipo, é por causa disso. Hoje em dia virou um condomínio. Né? Sim, virou um condomínio. Na época aí, quando eles praticamente já desistiram das obras do parque, eles até utilizavam o espaço para fazer algumas festas. Eu lembro que teve festa rave lá, teve até óbito, gente. Bem vocês terem noção. A história de lá. Mas aí ficou assim, então por muito tempo, na verdade, depois não faziam mais festas nem nada, e se transformou nesse condomínio por aí. De repente você tá assistindo esse vídeo, você até mora onde era pra ter sido um parque. Exatamente. Você mora por aí, tira a foto do castelinho e manda pra gente. Olha que legal ou não, né? De repente agora vai ser um gatilho na vida da pessoa. Sim. Ela poderia estar morando num lugar onde era um parque. Mas tudo bem. Existe uma empresa chamada de Indiana Mystery, que era a empresa responsável aí pelo Castelo dos Horrores. Eles criaram lá do Play Center a atração Catacumba do Hopi Hari, tinha atração também no Parque Guanabara, né? Exatamente. Então essa empresa era muito forte. Em 2012 eles chegaram a anunciar um parque para ser construído na cidade de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, dividido em 3 etapas. A primeira etapa era um investimento de 40 milhões de reais, ali começando as obras em 2012, mas depois, gente, nunca mais ninguém viu. Era um parque para ser baseado aí na imigração italiana, ia ter fachada do Coliseu, ia ter cinema 4D, ia ter um monte de coisa. Tudo inspirado bem aí na cultura italiana mesmo, mas infelizmente não saiu do papel, nunca mais falaram nada. Nada. Então foi anunciado, deixou todo mundo ali numa felicidade e nada aconteceu. E teve um projeto, gente, bastante excêntrico que foi anunciado aqui para São Paulo, especificamente na cidade de Piracicaba, que era o Erotic Land, um parque voltado aí pro lado erótico da coisa. Gente, na boa, assim, claro, parques temáticos eles aceitam praticamente todos os tipos, mas não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, a ideia era ter 80 milhões de reais, era para ter 150 mil metros quadrados, atrações voltadas para isso, a piscina de ondas era para ser utilizada aí para quem gosta nudistas. Os nudistas e tudo mais, mas isso era para ser a prática nudista mesmo, nada além disso, o dono deixava muito claro, o dono / investidor. Sim. Mas aí, enfim, obviamente esse projeto foi muito polêmico na época, deu briga na justiça, falaram bastante. Então, assim, o principal motivador realmente para esse parque não ter ido para frente foi por causa disso mesmo, porque gerou muita confusão. Os conservadores nervosos. Também, enfim. Mas eu ainda já fico meio confuso. Imagina um parque desse, eu não sei. Seria meio doido, né? Dá pra trabalhar na imaginação, gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim, nunca saiu do papel esse parque. Sim. Bom, em projetos megalomaníacos também existiram aqui no Brasil e seria lá para a região do Rio Grande do Norte, seria o Parque Enerland. Isso, era um parque para ser baseado totalmente construído em energias renováveis, né, para poder aí ajudar nessa parte, incentivar outras empresas a fazerem o mesmo. Era um parque com investimentos de 7,7 bilhões de reais. Muita grana. Seriam 5 parques no mesmo local, com 15 montanhas russas,
vários resorts com capacidade para 35 mil pessoas. E assim, gente, eu lembro muito que esse parque foi anunciado em 2012 para tentar abrir a primeira fase na época da Copa do Mundo. E óbvio, quando eu li aquilo, eu falei assim... Gente, óbvio, eu não tinha nem noção, gente. Não vai se tornar. Ainda para o Rio Grande do Norte, que é uma região mais distante, tem o seu apelo turístico ali, importante também, só que não tem o mesmo apelo de grandes metrópoles aqui do Brasil, né? Precisa ter muito isso, sim, acho, né? Então você imagina. Pra ter esse porte, né? Gente, 35 mil pessoas por dia é tipo um Magic Kingdom da Disney, sabe assim? É impossível sim. isso acontecer com qualquer outro parque. Então quando eu li aquilo, eu falei, não, isso não vai acontecer, é viagem de qualquer pessoa e óbvio. Não aconteceu. Em meados de 2002, o Beto Carreiro aí pretendia crescer bastante e anunciava 6 novos parques temáticos, sim, né? Lá na região de Santa Catarina, ele tinha acabado de anunciar o parque em Valinhos, em São Paulo, que a gente já citou aqui em 2000, só que obviamente ele não veio aí, então ele também apostou nesses outros. Ó, vou até ler aqui, porque são vários parques, ó. Era o Parque Mundo Marinho, que seria como se fosse um SeaWorld brasileiro, Parque Brasil Mágico, um parque que iria explorar a arquitetura e cultura brasileira, Parque Internacional do Rodeio para essa prática, teria também o Autódromo Internacional de Santa Catarina, que faria parte também dessas expansões, teria um hotel temático e também um parque ecológico. Tudo isso, gente, entre 2003 e 2004. Gente, o que era isso, né? Nunca, obviamente. Que bom, né, que eles queriam fazer e não saíram no papel, mas teve um projeto aí no meio desses parques que realmente quase saiu do papel, Começou a sair, né? Sim. E era o Aventura Selvagem, vamos dizer que era o Animal Kingdom brasileiro. Teria essa ideia mesmo de explorar os animais, né? De você ir lá ver os animais. Algo mais na roupagem safari, né? Isso, também. Você teria caminhões, né? Que você sentaria e passaria por um trajeto de safari. Você pegaria o trem. Se aquele trem que você vê quando entra no Beto Carreiro e está em cima do Castelo das Nações, em cima da bilheteria, era para isso. Esse trajeto passaria em frente ao Castelo das Nações e ia lá pro fundo, onde seria essa Aventura Selvagem. Eles chegaram até a comprar a Tornado do Play Center para colocar dentro Compraram também, montaram lá no parque para testar ela, só que ela nunca funcionou por lá. Ela foi desmontada e foi para outro local também. Foi vendida. Enfim, então esse parque realmente eles começaram a construir, mas com a morte do Beto Carreiro em 2008, então os planos mudaram 100%, então eles desistiram de fazer esse parque. Mas esse a gente pode dizer que deu até para sentir o gostinho, chegou porque perto. Eu acabei andando nesse caminhão em 2008, então assim, você ficava pensando, poxa, o caminhão da Aventura Selvagem, sim, daqui a alguns anos vai ser utilizado. E eles andaram nesse caminhão, inclusive, porque era um evento do CBMR, que era o Clube Brasileiro de Montanhas Russas, tinha um site, fizeram um encontro lá e eles foram... O Beto Carreiro foi, assim, no parque da Beto Carreiro, foi buscar todo mundo no aeroporto com esse carro, né? Na rodoviária. Na rodoviária, verdade, isso. E aí era pré-estreia da Fire Whip, então pra vocês verem aí quantas que camadas história, tinha né? esse rolê, mas foi muito legal. Em 2012, quando o Play Center fechou em São Paulo, muitas das atrações que faziam parte lá do parque foram colocadas à venda, inclusive um empresário chamado de Sérgio Valente acabou comprando boa parte delas, né? Ou boa parte das grandes atrações que tinham lá no Play Center. Ele comprou o Turbo Drop, o Sky Coaster, o Barco Viking e aquele Cine Magic Motion que tinha lá. O cinema, né? Das cadeiras. Cinema. E aí o que aconteceu? Ele ia construir o parque dele, obviamente, ele contratou pessoas que a gente até conversou, que começou a desenvolver o parque, mas acho que acabou na questão de custos, ele desistiu. Ele tentou uma parceria com o Hop Hari. Se vocês se lembram, gente, que teve uma época que essas atrações apareceram lá no depósito do Hop, né? E começou aquela coisa assim, meu Deus... Todo mundo achando que seria montado. Ele pegou a pior fase ali do parque também. Alguma confusão deve ter acontecido, porque ele desistiu dessa parceria e nunca mais surgiu nada, né? Só pra vocês terem noção, ele tinha feito até pins desse Mundo Valente que começavam a ser entregues ali dentro do Hop Hari. Por exemplo, você fazia um anual, você ganhava um pin, lembra disso? Nada a ver, Nada né? a ver. Meu Deus Aí, do céu. teve também, eles começaram a colocar tapumes dentro do parque. Então, assim, tinha um tapume do lado do Ghost Hotel, onde seria o carrossel. As obras começaram a acontecer. A Fazendinha, do lado ali onde é o Splash no Hop Hari, também teve tapumes, ia ter por ali. Inclusive, o Turbo Drop, a gente tem informações que ia ficar ali no lugar da carroça, do lado da entrada do Rio Bravo, e também tinha tapumes. Você lembra disso tudo? Eu lembro gente, também. Que surto que foi mas, isso, infelizmente, sério. nada saiu. Ou, sei lá, felizmente também, não né? sei, Tava uma bagunça, coisas ali. Então, pelo menos, e não aconteceu. Se era pra dar errado, desse o errado depois de um ano, porque aí pelo menos tinha montado o Turbo Drop. Pelo menos isso. Mas do jeito que sei lá, né? Essas pessoas. Mas aí não deu certo mesmo, gente. Não rolou nada. E aí, gente, que a gente chega aqui nesses últimos parques agora, teve um parque que foi anunciado lá no Rio Grande do Sul, que era chamado de Disegnaland, teria investimentos de 300 milhões de reais numa área de 12 mil hectares e que começaria a partir de 2021, né, Fábio? Só que isso, infelizmente, não saiu do papel. Esse parque seria baseado no Parque Gardaland, que tem lá na Itália, né? Sim, ele ia ter montanhas russas, os donos falavam que iam ser, assim, um parque incrível para atrair os turistas, aquela coisa toda que a gente já sabe. E deu no que deu em nada. Quando eles anunciaram, até agora. Óbvio, a gente até noticiou na RapFam. Sim. Tem no nosso site tudo. Se você quiser, busca lá Disegnaland.
Mas assim, eu escrevi aquilo com um certo pé atrás, assim, eu falei, ih, gente... Parecia bom demais pra ser verdade, era né? na época de ano eleitoreiro, e depois a gente conseguiu descobrir, na verdade, assim, que saiu até matérias falando que sempre em ano eleitoreiro a mesma família fazia promessas. Primeiro foi o parque, Sim. depois anunciavam o hotel, depois anunciaram outro parque aquático, enfim, era só realmente pra tentar ganhar Só votos. promessas. E no final dos anos 90, a Rede Globo, sim, o canal de TV, eles teriam um parque de diversões, um parque temático, baseado ali nas suas obras de novela, nos seus programas de TV também. Sim. Inclusive, eles procuraram aí empresas especializadas como a Fork, que é uma gigante aí no mercado, né, que acaba desenvolvendo parques pro mundo inteiro. Sim, eles trabalham com Disney, Universal, Cedar Fair, enfim, é uma empresa bem importante. E aí eles chegaram a cotar atrações e quase comprar com Vekoma, Intamin, atrações grandes da época. As grandes fabricantes, né? Sim, exatamente. Só que aí, gente, por causa da crise ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, o problema do dólar 1 para 1 que estava deixando de existir, na verdade. Então, várias coisas somadas impediram que esse parque fosse para frente. E a Globo acabou desistindo desse projeto. Inclusive, gente, a gente queria muito achar um esboço desse projeto. É muito difícil, não acha em lugar nenhum. Mas vai que, de repente, alguém conhece alguém que consegue checar com alguém. Naquela época, a internet era muito fraca ainda. Então, não tem praticamente registro nenhum na internet. Só algumas matérias, se eu não me engano. Tem, mas matéria bem rasa, assim mesmo. A gente queria muito saber ou ter informações, coisa, né? Mais informações. Né? Os desenhos, assim, informações até pelo a gente menos acha, mas o desenho, o esboço do parque. Então, se você souber, manda pra gente lá no nosso Instagram, pode mandar contato da pessoa que a gente vai fazer essa investigação pra tentar fazer até um vídeo sobre isso. Conversa aí no WhatsApp também. Manda lá no nosso Instagram, qualquer canal, manda pra gente uma mensagem. Por favor, mas é isso. Então a gente teria um parque da Globo diferente, assim, do que aconteceu depois aí com a Globo, que aí elas nunca mais tentou fazer nada de parques desse tamanho, né? Acho que eles ficaram com medo, sei lá, uma pena. Mas enfim, vamos agora pro último do vídeo, que obviamente tinha que estar nessa lista. E por último na nossa lista, então, seria o novo parque do Play Center. Para quem não lembra, o Play Center fechou em 2012. Eles informavam ali que eles fechavam para abrir um novo parque, um novo formato, né? O famoso slogan, fechamos aos 39 para reabrir aos 40, muito melhores e tudo mais. Seria ali no terreno do Play Center, na Barra Funda, né? Talvez, pelo que a gente ouviu falar, seria um parque menor, mas ali no mesmo terreno, sim, com mais foco no público familiar. Só que também teria uma ou outra atração radical ali para conseguir englobar todo mundo, né? Mas óbvio, o que aconteceu? Passou 2012, passou 2013, 2014, 15, 21, 23. Até chegou aí pra gente falar o Parque de Olímpia, lembra? Que todo mundo tava animado, que de repente o Play Center se instalaria lá em Olímpia, bem próximo ali dos Termas Laranjais, mas isso não saiu do papel também. E esse parque do Play Center também não saiu do papel. O terreno continua lá vazio. Inclusive, a gente visitou esse terreno recentemente, porque foi o Festival do Torresmo por lá. Procura o vídeo aqui no nosso canal, vou deixar o link também para vocês verem como está o terreno do Play Center. O que aconteceu é que o Play Center abriu o Play Center Family no Shopping Aricanduva, com uma pegada 100% familiar. Era mais ou menos a ideia do parque grande, só que num parque bem menor lá dentro de um shopping. Mas, e pior que deu certo, né? Pior ou melhor que deu certo, pelo menos para eles ali. Eles gostaram desse modelo, eles vão replicar aí em outros empreendimentos também. O modelo é muito legal, de fato. Só que assim, gente, eles fizeram uma promessa que ia ter o parque lá na Barra Funda, um parque de céu aberto. Se não tivesse feito essa promessa, eu teria perdoado, mas eles fizeram. Agora eu quero meu parque. A gente continua magoado, essa é a verdade. Muito uma magoado. Pena que não tenha saída, porque aquele espaço ali tinha um valor sentimental para muita gente. Também seria bem instalado por ali, né? Mas acabou não saindo. Então, gente, terminamos aqui esse vídeo de gatilhos. A gente sempre brinca com vocês aí de vários, tipo, as montanhas russas que não foram montadas, que era pra vir pro Brasil e não veio. Então, mais um vídeo aí na lista de gatilhos pros parqueiros brasileiros. Hoje chegou a vez dos parques, gente. Inclusive, comentem aqui no nosso vídeo qual desses parques aí você gostaria que tivesse saído do papel, que a gente vai ler o comentário de vocês. Sim, eu também quero saber. Então é isso, gente. Muito obrigado. Já sabe o que fazer aqui no final do vídeo. Curta, compartilhe com todo mundo pra ver, se inscreve aqui no nosso canal e, de repente, né, Fábio, se tornar um membro. Considere se tornar um membro, um patrocinador aqui do nosso canal. Seu nome vai aparecer como o nome dessas pessoas maravilhosas que está aparecendo aqui também. Isso. Tem vários outros benefícios legais, é só clicar em Seja Membro, tem todas as informações por lá. Exatamente. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Beijo pra todo mundo. Tchau.